Olá, meus queridos amigos. Aqui estou eu, de volta, com o PUB 215, a que eu denominei a Nova Nova. Lá pelos idos de 2015, eu fui convidado pelo Alexandre Costa para comparecer, fazer um hangout que contaria com ele, com o Fábio Blanco e o Rodrigo Jungmann. Como vocês sabem, o Alexandre Costa é o autor de dois livros muito importantes sobre a nova ordem mundial. Aquelas três pessoas no hangout comigo eram inteligentíssimas, mentes privilegiadas. E como eu disse, isso foi lá pelos idos de 2015. Naquela oportunidade, foi a primeira vez que eu disse em público que existia uma reação crescente à nova ordem mundial. E eu disse isso depois de chegar a essa conclusão por meio de muitas conversas, muitas, quase diárias, com a minha filha Cristina, que quase todos vocês também já conhecem. Nós batizamos aquela reação de nova ordem mundial. Agora, o interessante é que mesmo conversando com três pessoas de mentes privilegiadas, eu os surpreendi. Eles achavam que a nova ordem mundial avançava inexoravelmente para alcançar os seus objetivos de conquista do mundo. Ao final do hangout, e naquele períodozinho que a gente vai se despede do público, faz as considerações finais, um deles, eu infelizmente não lembro mais qual, disse que eu havia dado um nó na sua cabeça. Depois, no início de 2017, há mais de 2 anos, portanto, eu lancei o livro Nova Ordem Mundial e o Brasil, consolidando em texto as 10 aulas que compunham o curso 1 que eu havia terminado. Já lá se vão mais de 3 anos desde que Cristina e eu começamos a falar da nova ordem mundial. Na verdade, a reação aos planos da nova ordem mundial. Muita gente, mas muita gente mesmo, mal e mal conhecia o plano maldito da nova ordem mundial e os enormes avanços que já obtivera no mundo ocidental. Mais gente ainda nem sequer tinham a menor ideia de que havia uma reação em curso. Eu sempre faço um gesto para mostrar a existência de uma guerra entre a nova ordem mundial e a nova. Eu sempre digo que é uma luta de gigantes, mas as pessoas, pelo menos a maioria das pessoas, simplesmente não acredita. A primeira pessoa que realmente denunciou, e era uma pessoa importante, que eu disse, primeiramente denunciou a existência de um plano maldito para dominar o mundo, foi o famoso cineasta de Hollywood, Myron Fagan, já em 1953. Milionário e famoso, Fagan era uma testemunha ocular das tramas da elite financeira mundial Illuminati para construir a ONU e usá-la como instrumento de dominação. Aquilo lhe custou perseguições
e ostracismo. Sua morte aos 84 anos, em 1972, não mereceu sequer uma nota de rodapé na imprensa mundial. Outro livro bastante elucidativo sobre o objetivo da nova ordem mundial e da ONU foi escrito pelo Monsenhor Juan Cláudio Sanaúja, indispensável para quem deseja entender a teologia da libertação das igrejas católicas e a missão integral das igrejas protestantes. Lendo o livro, o pensamento do leitor será remetido diretamente para o Sínodo da Amazônia, um assunto bastante atual. De qualquer forma, a nova ordem mundial foi considerada uma teoria da conspiração até muito pouco tempo. As pessoas, mesmo as mais próximas, duvidavam. Aos poucos, bem aos poucos, foram aparecendo algumas pontas do grande segredo e algumas pessoas muito influentes no mundo começaram a apresentar os globalistas ao público. Aos poucos, aquele grande segredo foi sendo desnudado, inclusive pelo Putin, que declarou guerra aberta aos globalistas e disse com todas as letras que o aquecimento global era uma farsa inventada pela ONU para melhor controlar os povos do planeta. O Putin. Quem viu o discurso do Trump na ONU agora, em 2019, ouviu-o dizer que derrotaria os globalistas. Se falar em nova ordem mundial era coisa de louco e teórico da conspiração, imaginem as expressões que usaram para acusar aquele que falou em nova ordem mundial, a reação. Ainda hoje, entre os meus mais estreitos amigos, encontro quem duvide disso. E de vez em quando me perguntam: quem é essa nova? Onde ela está? Onde ela estava quando o bolivarianismo se instalou na Venezuela? Como se eu tivesse todas as respostas. Outro dia, quem ficou surpreendido fui eu. O fantasma escorregadio da nova ordem mundial, Jorge Soros, que usa os talões de cheques de toda a cúpula Illuminati, saiu da toca e veio a público dar entrevistas ao National Public Radio, NPR, ao New York Times e à Voice of Europe. A minha grande surpresa veio com o teor das suas declarações, claramente explicitando que tal guerra de gigantes realmente existe. A matéria, publicada pelo site conexãopolitica.com.br, faz referência a entrevistas que Soros deu a essas grandes 3 mídias americanas e europeias. Olha o que ele disse. Populistas nacionalistas como Donald Trump são aberrações temporárias e o globalismo logo derrotará o nacionalismo. A ascensão do nacionalismo em países de destaque, como Brasil, Estados Unidos e outros na Europa, não passa de uma coincidência. A repórteres do New York Times, ele declarou: tenho de admitir que a maré virou contra mim, mas não acho que tenha falhado. Nas entrevistas, ele disse ainda
acreditar que Trump perderá as eleições de 2020 e que a senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, é a mais qualificada a ser presidente. E o site completa os seus comentários. Apesar de admitir que sua agenda globalista se tornou mais difícil de implementar, devido ao surgimento de partidos conservadores em todo o mundo nos últimos anos, o financiador da esquerda ainda está convencido de que o globalismo prevalecerá. Soros acredita que o Reino Unido fracassará na implementação do Brexit e que isso seria uma indicação clara de que o globalismo triunfará. Vamos ler as entrelinhas das entrevistas do Jorge Soros. Primeiro, ele admite que o globalismo existe, ou seja, jamais foi uma teoria da conspiração, como acusaram por muitos e muitos anos. 2. Existe uma luta na qual o globalismo triunfará. Ou seja, ele confessa a existência da nova ordem mundial, aquela que a confronta. Terceiro, a luta se estende por todo o mundo ocidental, ou seja, ele admite o azulamento na Europa e nas Américas. Quarto, ele admite que a maré virou contra ele, ou seja, a nova, como eu tinha dito, está vencendo a guerra. Quinto, a questão do Brexit é fundamental para os globalistas, porque a queda da União Europeia virá logo em cascata. Sexto, a ascensão do nacionalismo no Brasil é mera coincidência, ou seja, confessou que foi uma flechada no calcanhar de Aquiles dos globalistas, que fazem questão de afirmar que a onda azul não existe e que o Brasil é, como eu disse, a cereja do bolo. Sétimo, o termo nacionalista, cuja definição carrega várias conotações negativas, foi proposital e seguidamente colocado para definir a nova, a fim de esconder a verdade, o conservadorismo. 8. A nova ordem mundial trabalha dia e noite para impedir a reeleição do Trump, fator fundamental para a aliança americana que jogará a pá de cal nas pretensões globalistas. 9. Ela também trabalha dia e noite para impedir o sucesso do governo Bolsonaro. E, finalmente, 10. O simples fato do Jorge Soros sair do silêncio para falar tais coisas indica o temor da derrota e constitui uma das últimas tentativas de mudar o rumo dessa guerra. Agora eu lhes digo, não se contentem com o fato de ter visto esse vídeo ou lido o texto correspondente. Veja tudo de novo. É importante demais para ser ignorado. Tudo o que acontece na política do Brasil, todas as pedras no caminho do nosso futuro, são obras da nova ordem mundial. Tudo o que acontece nos nossos países vizinhos, todas as manifestações de rua e vandalismos,
são obras da nova ordem mundial. O Jorge Soros, que financia a esquerda em mais de 120 países e dispõe dos talões de cheque dos arquimilionários Illuminati, tentará impedir de todas as formas o azulamento das Américas, que começa pela aliança política e militar entre o Brasil e os Estados Unidos. Tudo aquilo que vier na direção contrária disso é mera sabotagem. Acreditem. Até a próxima.